Bom, quero colocar também uma outra informação de relevo em relação à fala do Hassan Nasrallah, no momento em que ele diz que os mortos, na realidade, não devem ser lamentados pela sociedade libanesa, pela sociedade palestina, que eles devem ser compreendidos como mártires que tiveram uma oportunidade de ascender lutando pela defesa de seus ideais, lutando pela defesa de Jerusalém, de sua religião, de sua terra e tudo mais. Quando manifesta os motivos pelos quais essa operação do Hamas teria ocorrido em 7 de outubro, ele coloca 4 pontos. Ele coloca o fato da condição dos prisioneiros palestinos nas prisões israelenses, o destino de Jerusalém e de seus arredores, onde existe muita política de expropriação, coloca também o cerco de Gaza por terra, mar e ar, que perdura durante muito tempo, e suas condições, naturalmente, que derivam para uma situação de precariedade econômica, de penúria e de falta de esperança e expectativa, e também coloca como 4º ponto o destino da Cisjordânia. Ele diz assim, poxa, a Cisjordânia, que tem quase 4 milhões de palestinos, aproximadamente 700 mil, 800 mil colonos israelenses, né, com pockets, com focos ali no meio, que não permite uma unidade geográfica para a constituição de um Estado palestino, né, as famosas áreas A, B, C. E Israel construiu muito depois dos acordos de Madrid, de Oslo, na Cisjordânia. E o Nasrallah, ele remete a essa condição, dizendo que a própria inviabilidade para a criação de um Estado palestino também na Cisjordânia remete a uma situação de tudo ou nada, de enfrentamento. E aí ele critica o governo extremista do Netanyahu, critica alguns ministros como Ben-Gvir, por exemplo, como radicais, dizendo que não deixam espaço para negociação. E, por último, gente, a grande pergunta, vamos dizer, para o leigo ou para aquele que quer uma resposta bem objetiva, sucinta, que não quer ouvir muito detalhe. Então, o Hezbollah irá socorrer os palestinos em Gaza? A resposta está aberta, porque há um confronto de baixa intensidade da fronteira norte. O Nasrallah diz, olha, nós já deslocamos uma parte da Força Aérea, uma parte da Marinha, uma parte das defesas aéreas, uma parte das Forças Especiais de Israel para o norte, o que de alguma forma desafoga um pouco o Hamas no sul, mas naturalmente não é suficiente para que o Hamas possa se sobrepor a essa máquina de guerra de Israel na região sul. O Hezbollah entrará na guerra com todos os seus recursos ou não? Essa resposta segue em aberto. Então, quem esperava que essa fala do Hassan Nasrallah pudesse determinar se o Hezbollah daria ou não uma resposta definitiva, se diria ou não que está já efetivamente promovendo uma declaração de guerra a Israel, não aconteceu, tá, gente? E não aconteceu por quê? Porque tem muitas variáveis em aberto. Tem muita coisa acontecendo, tem muita coisa em andamento, tem muita coisa em movimento, e é por isso que eu quero dizer para vocês que nesse momento é imperativo que nós todos tenhamos uma certa cautela ao analisar determinados fatores incidentais. Eu vou colocar aqui para vocês alguns desses fatores, porque chamam a atenção, né? O governo dos Estados Unidos, que está sempre presente, que está lá em Israel desde o início dessa situação, está bancando que Israel não precisa aderir a um cessar-fogo. Inclusive, os brasileiros que estão em Gaza estão pagando a conta, né? Vocês estão observando que os brasileiros que estão em Gaza não estão nas 3 primeiras listas, não sei se estarão na 4ª lista, porque, naturalmente, o governo de Israel, muito provavelmente, se incomodou com aquela resolução proposta pelo Brasil, que teve 12 votos a favor, que falava sobre a necessidade de cessar-fogo. O discurso do Blinken, o discurso dos Estados Unidos e do Netanyahu é de que é necessário que haja uma substituição de governo em Gaza. Tá, vamos resumir, porque muito pouco se fala abertamente sobre isso. Por que Israel não quer o cessar-fogo? É por causa exclusivamente dos reféns? Com a liberação dos reféns, eles dar-se-iam por satisfeitos e encerrariam esses ataques? A resposta, muito provavelmente, é não. E eu vou dizer para vocês por quê. Porque Israel, os Estados Unidos e seus aliados querem uma mudança de governo em Gaza. Eles querem um governo mais amistoso em Gaza, eles querem um governo menos, eu diria, opositor dos seus desejos, dos seus desígnios e das suas propostas, seja na questão geopolítica, seja na questão geoeconômica. Então, não vai parar.
Não vai parar. O Hezbollah vai entrar? Não sei. Já está, mas está numa guerra de baixa intensidade. Vai entrar com tudo? Não sei. É difícil. É difícil que nós possamos, vamos dizer, colocar para vocês, com certeza, se essa guerra no norte, ela tornar-se-á ou não de alta intensidade. Tá? Claro que o Nasrallah fez ali uma fala onde ele agradeceu o sacrifício dos iemenitas, dos iraquianos, que estão, de alguma forma, envolvidos nesse processo, elogiou, né, o Al-Qassam, que é o braço militar do Hamas, que inclusive opera do Líbano também, tá? Ele remarcou essa situação, que 2 dos 57 mortos, então, de manhã, no Líbano, eram Kataib Qassam, que eram parte do braço armado do Hamas, mas, neste momento, o que nós temos claro é uma aliança que quer substituir o governo em Gaza, que é um governo amigável, quer estabelecer o controle do porto, quer estabelecer o controle do gás e do petróleo, quer estabelecer ali uma nova realidade. E os iranianos seguem, enquanto o Blinken está no Oriente Médio, os iranianos seguem também seu périplo pelo Oriente Médio, com visita do Amir Abdollahian ao Catar, à Turquia, e ele tem se manifestado. Olha, aqui a minha percepção a respeito dessa situação. O Irã busca garantias de que não será atacado. Porque se o Irã perceber que ele não pode obter essas garantias e a mobilização dos Estados Unidos para a região supõe que realmente o Irã não tem essas garantias, é possível que o Hezbollah entre no conflito de cabeça. Porque aí os iranianos teriam que tentar criar uma outra realidade. Teriam que ir para um tudo ou nada, entre aspas, aonde o Hezbollah teria que ser bastante efetivo no norte, aonde, a partir dessa efetividade, eles tentariam trazer novamente Israel à mesa de negociação e os Estados Unidos, para que garantias lhes fossem dadas no sentido de que não houvesse uma ação frontal contra o Irã, que, em última instância, ser iniciada, muito provavelmente também buscaria, a nível de ideal por Estados Unidos e Israel, não estou dizendo que seja possível, a substituição do governo iraniano. Então, vejam vocês, quer dizer, a gente vive uma realidade hoje onde o tabuleiro de xadrez está colocado e as peças, para que haja movimento das peças, há muita análise prévia das consequências de qualquer movimento imperito ou impensado que possa levar a consequências desastrosas para os atores envolvidos. Então, nesse momento, o Hezbollah dá o seguinte recado: nós estamos aqui, nós estamos muito alinhados, principalmente com a causa do Irã, claro que dos palestinos de forma subsidiária, eu diria, no sentido que são inimigos, não é? Tanto dos palestinos como dos iranianos, os israelenses, então ficam na alça de mira do Hezbollah de qualquer forma, né? Agora, eles estão pensando em passos que não lhes comprometam definitivamente. O objetivo número 1 do Irã hoje é não ser atacado. E ele vai buscar garantias por intermediários, diplomáticas, de várias montas, através de conversas, de alianças e de montagem de cenários que lhes permitam não ser atacados. Pois, o Irã não conseguiu essa situação. O que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte: o Irã, muito provavelmente, aí autoriza o Hezbollah a entrar no conflito para tentar, aí num casus belli, tentar a reversão desse quadro e trazer o israelense e o americano para a mesa de negociação, dizendo, olha, vai ser muito danoso, vai ser muito custoso se você partir para uma política de tentativa, inclusive, de submeter o Irã. Essa é a minha interpretação hoje, faz muito sentido com o cenário que eu estou vendo. Israel está tentando resolver em Gaza por terra, ar e mar, com cinturão de fogo, bombardeando hospital, bombardeando a sede da agência AFP, bombardeando sede de escola francesa. Me parece que os franceses fazem um protesto nesse momento em relação a isso. Um jornalista, inclusive, inquiriu o próprio Blinken, e o Blinken em Tel Aviv disse o seguinte, que respeitava muito a mídia, mas ele fugiu da resposta a respeito desses ataques contra os centros franceses. Então, a política de Israel hoje em Gaza é colocar a Gaza abaixo. As imagens que vocês estão vendo no Telegram, as imagens que vocês estão vendo no Twitter, as imagens que vocês estão vendo compartilhadas com spoiler, com aviso, com advice, com advertência, são praticamente, eu diria que são chancelas, são carimbos, que o objetivo hoje de Israel é colocar a Gaza abaixo.
abaixo, destruir completamente. Essa tentativa de colocar o Biden, de certa forma, na intermediação do esvaziamento dos hospitais, é porque eles decidiram colocar o Quds, o Shifa, o Indonésio abaixo. Mas, naturalmente, se eles conseguirem tirar as pessoas de lá de dentro antes, politicamente lhes custará menos. Eles estão trabalhando para colocar Gaza abaixo. Repito, estão trabalhando para colocar Gaza abaixo, para destruir, aniquilar qualquer tipo de situação que possa permitir lembrança de Gaza no modelo anterior ao dia 7 de outubro. Eles não querem mais. Aí muita gente pode perguntar, mas será que 7 de outubro, dentro desse contexto, dessa análise, não teria vindo a calhar? A gente pode até elocubrar, né? Naturalmente perde vida, perde tranquilidade da população, mas os grandes interesses econômicos envolvidos, a gente pode elocubrar, mas a gente não pode cravar, né? Agora, Israel não quer mais Gaza no modelo que nós conhecíamos até o dia 7 de outubro de 2023, quando a gente acordou aqui no Brasil. Esse é um fato.